Boa noite, pessoas. Sejam bem-vindos a mais um Batente na Rádio. Esse programa que vai conversar com vocês sobre arquitetura e urbanismo e todas as suas vertentes. Sou Ricardo Leão, faço parte do projeto Batente e hoje nós estamos aqui mais uma vez pelos estúdios da Rádio Ceará News com um tema incrível sobre estágios voltados para a arquitetura. Vou passar aqui para as minhas companheiras tops, maravilhosas, incríveis. Nunca vão faltar elogios para elas. Espero Jamais. que não. Não, impossível. Oi, gente. Eu sou a Ariane Lima, arquiteta do Batente. E essa aqui do meu lado é... Eu sou a Jade. Só a Jade. E hoje a gente vai falar como o Leon já tinha dito, sobre estágio em arquitetura, né? E como convidados de hoje do nosso programa estão o Rogério Mazi, a Rose Nunes, desculpa, que são coordenadores de estágio, né? Da divisão de estágios da UFC e da Unicef, separadamente, gente. O Rogério é da UFC e a Rose é da Facete Unicef. Costume, gente. Um dia vai dar certo. Um dia dá certo. Quando nossos filhos estudarem lá. Talvez. E também temos a Juliana Lima, que é a arquiteta aí, ó. Quase arquiteta, viu? Que é estudante de arquitetura, que está aqui para compor essa mesa, para falar sobre esse tema meio polêmico, bom, dá dinheiro, dá trabalho, né? E é isso, prazer, é tua. Né? É eu? Então, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui é da lei do estágio, que é chamada nova lei do estágio, mas que na verdade é de 2008. E ela regulamenta as normas, as regras para se estagiar e para se oferecer um estágio. Então, é coisa do vínculo empregatício, né? Às vezes a gente não sabe se a empresa que oferece o estágio, ela tem vínculo empregatício com a pessoa que está estagiando e os benefícios. Também eu queria que vocês falassem um pouco dos benefícios que um estagiário tem enquanto estagiário dentro de uma empresa. Bom, posso começar por essa aí? Por favor. Então, me apresentando, meu nome é Rogério, eu sou professor da UFC, sou coordenador da agência de estágio da UFC desde 2012, então já tem um tempinho que a gente lida lá e confesso que quando eu cheguei eu me apavorei em saber que tinha uma lei do estágio. Eu, engenheiro, e vou ter que lidar com lei, como é que é isso e tal. Mas o primeiro ponto é que a lei do estágio ela tem uma linguagem muito acessível. Então, eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória para qualquer aluno, independente do curso, que está interessado em começar a estagiar, para que ele tivesse uma noção dos direitos e dos deveres que ele tem na condição de estagiário. E sobre a tua primeira pergunta, o que gera vínculo empregatício? Existem dois artigos da lei, o artigo 3º e o artigo 15º, onde a lei é bem explícita em apontar quais são os elementos necessários para evitar que exista o vínculo empregatício. Então, o primeiro deles, aí é uma fala minha que eu repito todas as vezes que eu tenho oportunidade. Quem quer estar protegido pela lei tem que estar dentro da lei. Inclusive, eu falei disso no encontro que nós tivemos lá no Ministério Público do Trabalho, também sobre a questão do estágio. E o primeiro ponto para você estar dentro da lei é você ter um documento chamado de termo de compromisso de estágio, que ele é comparado ao teu contrato de estágio. Todo profissional tem um contrato de estágio. E no caso do estagiário, é o termo de compromisso de estágio, que pode ser de estágio obrigatório ou não obrigatório, mas na frente, quando for oportuno, a gente detalha esse ponto. Então, para não ter vínculo empregatício, tem que ter um termo de compromisso de estágio, tem que ter um seguro contra acidentes pessoais pago pela empresa, isso inclusive é um direito, uma conquista do estagiário. Tem que ter uma carga horária pré-determinada, que é de no máximo, 6 horas por dia e 30 horas por semana. Então, existe uma série de requisitos. As atividades têm que estar alinhadas com o curso de graduação no qual o aluno está matriculado. Então, são uma série de requisitos que, se não cumpridos, permite que seja solicitado, normalmente por parte do aluno, que é aquele que não está tendo o seu direito, não está tendo a lei aplicada a seu favor, que ele solicite a desconsideração da condição de estagiário e o consequente vínculo na condição de empregado, o consequente vínculo empregatício. Mas isso é uma situação extrema, uma situação onde a lei não é respeitada e aí aquele que se sente prejudicado, que nesse caso é o aluno, ele pode entrar com uma ação
requerendo essa vinculação e o consequente reparo dos danos que ele sofreu quando ele foi contratado como estagiário e estava exercendo uma função de empregado. Sim, é uma coisa que eu ia te perguntar, porque assim, a gente tem um estágio obrigatório dentro da faculdade. Sim. E aí a gente, pelo menos no meu caso, eu fiz o termo com a faculdade e a empresa. E aí, mas se eu for estagiar sem ser estágio obrigatório, eu por conta própria resolvi que vou estagiar, não vou atrelar aquilo à minha faculdade. E como é que eu faço isso com a empresa? Eu chego lá na empresa e digo, olha, assina aqui porque eu vou ser seu estagiário. Como é que é isso? Posso falar também? Claro. Tô engolindo tudo, mas porque eu adoro essa parte da lei e tal. Inclusive, assim, eu sou aluno de Direito, né? E estou escrevendo meu TCC sobre fraude na lei do estágio. Então, é algo que, como eu trabalho, como eu milito nessa área desde 2012, eu fico à vontade para tudo que é aspecto legal, dizer, não, deixa essa comigo, Que deixa ótimo. essa comigo. Ó, é Jade, né? Isso. Jade, muito interessante a tua pergunta, mas ela vem carregada de vícios. Rica em função dos vícios que a tua pergunta carrega, porque é essa a visão do aluno estagiário. Primeiro, olha que fala interessante a dela. Ela me disse, no meu estágio obrigatório, que é aquele que faz parte do projeto pedagógico, tal, que eu tenho que cumprir para me formar, eu intermediei, eu homologuei na universidade. Mas é aquele que eu quero fazer direto com a empresa, que eu não quero levar para a universidade não obrigatório, como é que funciona? Para começar, ele não existe, por dois aspectos. Porque tu só consegue ser estagiária porque tu é aluna. E tu só consegue ser aluna porque tu está vinculado a uma instituição. Então, não existe relação legal de estágio que não seja homologada pela instituição de ensino na qual você está matriculado. Isso tem previsão legal. Primeiro, não existe estágio sem termo de compromisso, isso é uma fraude. Estágio sem termo de compromisso é fraude, é ilegal e pode ser passiva de uma ação judicial. E não existe contrato de estágio sem a homologação da universidade. A lei é clara em afirmar que todo contrato de estágio é assinado pela unidade concedente, que a gente costuma, principalmente na engenharia de onde eu faço parte, vocês da arquitetura a gente chama de empresa, né? Mas depois a gente falar sobre isso, vocês vão ver que inclusive um profissional liberal, ele pode oferecer estágio, desde que ele esteja registrado no seu conselho. Então podem ser instituições públicas, privadas, profissionais liberais. Eu até trouxe uma listinha aqui de onde é que os nossos alunos da UFC estão estagiando, para depois a gente conversar sobre isso. Foram 70 e poucos estágios em 2017, eu trouxe 2017 e 2016, foram 71 em 2017 e foram 91 em 2018, só nesses 11 primeiros meses. Então já teve um crescimento significativo, que depois a gente conversa um pouco disso para não fugir da tua pergunta. De profissional liberal, isso? Não, geral. Geral. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem construtora, a gente tem prefeitura, a gente tem profissional liberal, a gente tem universidade, entendeu? Tem institutos, tem nos mais variadas instituições. Totalizando 71 e 91. Porque o aluno fica meio viciado de procurar estágio, mesmo através da faculdade, em só escritório, né? Pois é. E sendo, normalmente, puxando para a arquitetura, sempre em escritório de interiores. Perfeito. Muito. Né? Fica viciado que a gente só vai encontrar trabalho, estágio, oportunidade nesse tipo nessas áreas, e não é assim. Às vezes sempre está acontecendo chamadas para a prefeitura, né, fazendo seleção. Olha os locais legais onde a gente tem. A gente tem estagiário na Selma, a gente tem estagiário em shopping, a gente tem estagiário, eu estava até procurando aqui, em escolas, em hospitais. Em hospital. Recentemente teve uma vaga bem interessante para arquitetura, que foi em um grande shopping aqui, para exatamente esse aluno, esse estagiário, ele dá apoio, né, a layout de loja, né, a plantas, enfim. Os estandes também, os estandes, todos os eventos. Porque tem também, falando sobre hospitais e shoppings, essas empresas, esses locais, têm a sua divisão de arquitetura que fica correspondente, às vezes, manutenção do shopping ou manutenção do hospital. E a gente não percebe isso, né? Que a gente pode agir nesse campo, né? São os vícios, né? Os vícios de conhecimento das áreas, né? Ariane, deixa só... Primeiro, né? Boa noite aí, pessoas. Né?
parabenizar aí pela iniciativa de vocês, pelo projeto Obrigada. Batente. E pegando o gancho do que o Rogério colocou, eu estou na Unicef há 15 anos e coordenei essa área, né, de estágio em 2006, ou seja, antes da lei de estágio. Então, você disse, a Jade falou, a nova lei, que não é mais nova, né, de 2008, mas 10 anos. eu que vivenciei o antes e o depois, eu digo que foi um grande ganho para a relação de estágio, né, a lei. Você imagina que essa questão de você ter toda a documentação, de você não existe estágio sem essa formalização, essa homologação, né? Pela faculdade. Pela faculdade. Antes havia. Então, antes da lei, havia muita questão de você utilizar a mão de obra, né? Utilização de mão de obra, sem essa vinculação, sem esse amparo legal, né? Então, é muito interessante esse debate e a gente esclarecer, né, para esse aluno todo o que é que ele tem realmente dentro dessa perspectiva da lei, né? Na minha primeira formação, era antes da... Não vou denunciar aqui. Antes da arquitetura. Antes da arquitetura, também foi antes da lei do estágio. Uhum. E eu estava até falando para vocês antes, assim, era uma relação estranhíssima, assim. Eu estava dentro da faculdade quando veio a nova lei do estágio, mas ela também demorou muito para, vamos dizer assim, para pegar. Sim. Eu saí da faculdade anterior e as relações de estágios ainda não estavam bem definidas, assim, vamos dizer assim, sendo mediadas por essa lei. Ainda, quando eu saí, ainda estava meio solto, assim. Aí já existia, mas... Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né, que vão até a parte de estágio de carreira da Unicef, é que a documentação, né, quando, por exemplo, uma fiscalização, né, de trabalho, ele vai pedir os documentos, a carteira de trabalho de quem está trabalhando, né, de quem tem vínculo empregatício pela CLT, e vai pedir o quê dos estagiários? É exatamente essa documentação que o Rogério colocou. Então, o termo de compromisso, o termo de convênio anterior, que vai conveniar a unidade concedente junto que é a empresa, né, no caso, junto à Unicef, por exemplo, ao UFC, então a instituição de ensino, vai pedir a documentação. Então, a empresa vai ter que apresentar. E se não tem? Né? Então, assim, o aluno, o estagiário, ele tem que realmente conhecer isso para ele saber. Esse documento é extremamente importante. Dá para a relação dos três elos. Para se assegurar, Instituição de ensino, unidade concedente, no caso a empresa, e o aluno. Toda a fiscalização e a direção das denúncias, isso vai para o Ministério do Trabalho também? No caso do estagiário? No caso dos estagiários. Denúncia no sentido... Porque existe a fraude, no caso, né? O estágio que ele não é homologado pela faculdade. Sim. Aí, isso em relação, se você for denunciar que está acontecendo essa fraude, isso Sim. vai para o Ministério de Trabalho. É o seguinte, a fraude ela é identificada através de algumas ações. Por exemplo, pode ter uma fiscalização de algum auditor do trabalho, certo? Onde ele vai lá e, como a professora colocou, ele chega e pede, eu gostaria da documentação de todos os funcionários. Aí vou brincar, e quem é essa meninazinha aqui? Juliana, o que ela é nossa? Estagiária. O que ele vai pedir? Pois deixa eu ver a documentação dela. O que é a documentação? Termo de compromisso de estágio, seguro contra acidentes pessoais, plano de trabalho, que é outro documento que tem que constar, compatibilidade com os horários da universidade. Aí ele vai verificar se ali realmente está caracterizada uma relação de estágio. Mas o que pode acontecer também é denúncia. Denúncia, como a gente até participou de uma ação, onde o Ministério Público chamou instituições de ensino para verificar se elas estavam seguindo com rigor a lei, se elas estavam respeitando aquilo que estava previsto na lei, se tinha convênio, se tinha termo de compromisso de estágio, se a orientação era adequada. Então, existem esses caminhos onde o próprio órgão fiscalizador, no caso aqui, a Delegacia Regional do Trabalho, o auditor do trabalho, ele vai lá e verifica que essa relação não corresponde a um estágio, ou quando acontece uma denúncia ou uma própria ação judicial junto à Justiça do Trabalho, onde o aluno que se sente lesado na condição de estagiário, ele vai lá e entra com um processo trabalhista, como qualquer outro, na delegacia, na Justiça do Trabalho. Já aproveitando esse gancho também, que é uma dúvida que tem muito assim entre os estudantes, é se a questão da Bolsa Auxílio é obrigatório, né? Aquela coisa do vou trabalhar de graça.
é de fato trabalhar de graça ou não? E depois eu... Posso de novo? Pode, Porque esse texto eu já sei decorado. Tem um artigo da lei que ele fala exatamente o seguinte, certo? Que o estagiário poderá receber, foi muito bem escrito, onde ele não fala de salário, ele fala de contraprestação, certo? Então ele fala que o estagiário poderá, é o artigo 12, o estagiário poderá receber bolsa, outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ele não fala que é na forma de pecúnia, ele não fala que é salário, ele não fala... Que é pecúnia, pelo amor de Deus. Ele quer em dinheiro, que ele vai ter que receber em dinheiro. Linguagem de advogado. Ele não fala que é... Próxima vez que eu tiver a Lisa, eu vou dizer, a gente precisa de pecúnia. Falta de pecúnia, Estou sofrendo de falta de pecúnia aqui. Por isso. Que é uma contraprestação pecuniária. Então, ele não fala que é salário, mas presta atenção o que o texto fala. Que ele poderá receber bolsa, outra forma de contraprestação. Agora, essa parte é muito importante. Sendo compulsória, ou seja, sendo obrigatória, a concessão no caso do estágio, bem como do auxílio transporte, no caso do estágio não obrigatório. Então, para a gente interpretar esse artigo, volto a dizer o artigo 12, a gente precisa voltar lá para o artigo 1º e entender que existem dois tipos de estágio. O estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Nesse sentido, qual é a lógica? O estágio obrigatório, ele é requisito, ele é exigência para o aluno se formar. Então, como é que a lei entendeu? Putz, eu preciso de um estágio para eu me formar, e eu ainda vou ter que achar alguém disposto a me pagar para eu fazer esse estágio? Não vai rolar. Então, a lei entendeu assim, disse, olha, o estágio obrigatório, ele não precisa ter remuneração. No entanto, o estágio não obrigatório, aquele que é um acordo de vontade entre as partes, aquele que a instituição concedente reconhece que precisa do conhecimento do aluno, e o aluno reconhece que ele vê um campo de aprendizagem, aí esse sim, necessariamente precisa receber, vou utilizar o termo da lei, a bolsa ou outra forma de contraprestação. E só complementando o que o Rogério colocou, a lei não diz sobre valor, né? Qual é essa contraprestação e qual é o valor dessa contraprestação? Então, poderá ser profissional, de empresa para empresa, né? De projeto para projeto, certo? A gente recebe muitos alunos e também organizações nos perguntando, qual é o teto? O teto para estudante de arquiteto, por exemplo. E não existe isso, a lei não deixa, né? Claro, não diz qual é o valor. Certo. Aí vem uma pergunta minha. Não abre a margem, então, para, às vezes, o profissional, a empresa, querer ganhar em cima do estagiário, cobrar muito do trabalho e, às vezes, pagar pouco? Deixa eu começar a responder. Cara, a câmera era pra ter pego isso. Todo mundo, cara. Juliana, tu é estagiária, vai lá. Será? Sim, Ai. eu acho que depende do caráter, digamos assim, de quem é o chefe, né? Uhum. Então, assim, eu já passei por um lugar que o cara realmente não queria pagar nada e faça isso, faça aquilo, fique a mais se não der tempo porque eu tenho um prazo e tal. A culpa não é minha. Se o prazo não aconteceu como deveria ter acontecido. Quem é para ter organização é o meu chefe, né? Se ele me pede coisa tal e ele se atropelou e vem me pedir a mais, eu não tenho nada com isso. E não querer me pagar mais por eu estar fazendo um esforço que eu não deveria, se eu já estou passando das minhas horas. Então aí já entra um certo abuso, né? E você já fica meio... E fica aquela saia justa, porque você fica, putz, não vou fazer, não sou obrigada a fazer, mas fica naquela dele depois falar, Juliana não é uma boa estagiária porque não quis fazer. Ficar um tempo a mais aqui. Sabe? Então, assim, não é... Já aconteceu. É porque o meu formato agora de estágio é bem diferente, é bem informal, assim. Ela tem uma sorte muito grande. Beijo, meninos. Pra quem não sabe, a Ju estagia na Diorama. Os meninos estiveram aqui semana passada. Aquele escritório lindo. Lindo. Nós somos apaixonados pela Diorama. E eu acho que, assim, tem gente pra tudo, né? Tem os bons chefes e os maus chefes. Tem os bons estagiários, mas também vamos fazer a meia-culpa, que tem muito colega nosso que não colabora, né? Vamos ser honestos aqui. Eu já ia falar isso. Não, pode falar, desculpa. Não, é o Rogério. Tá. Pronto, eu já eu dei acho aparecer, que...
gente não é. O negócio também tá meio complicado. Tem muito. Eu não gosto do termo mimimi, eu acho um termo muito Pejorativo. bagunçado já hoje, sabe? Mas eu acho que tem muita gente também que se segura. Eu não sou pago pra fazer isso, eu não vou fazer a mais do que isso aqui e as coisas Não é bem funcionam. assim. Exato. Isso Gente, pra teve sempre, uma menina onde eu e a Ariane trabalhava, Lembrei agora. Por quê? que ela não Caramba. queria atender, ela não sou paga para atender telefone. Gente, uma estagiária, gente, porra, atendeu o telefone. Enfim, atendeu o telefone, Poxa. sabe? Você tá ali. Do não- nada. Não, e Por outro, quê? assim, no meu ver, tudo é um tipo de experiência. Porque, assim, a gente tá fazendo arquitetura, mas a gente vai ser dono de um escritório, vamos supor. Exatamente. E dono de escritório só vai fazer projeto, gente? Como Não. assim? Aí, assim, Exato. quando eu cheguei no formato de escritório, que eu tô hoje, que eu nunca tinha visto ninguém estagiar, não conhecia, conhecia de longe, mas não tinha conversado sobre. No final das contas, você faz tudo, é ótimo. Porque você com tá certeza. tendo a experiência. Putz, eu passo pelo marketing, mas também eu passo pelo financeiro, eu sei o que tá acontecendo ali. Sei que não é uma atribuição direta do estágio. Sei que não, mas é o tipo de experiência que a gente tá adquirindo. precisa. Conhecimento, né? Total, Adicionando isso quando eu Experiência tiver. completa, né? Total. E depois falar assim, não, mas vai ter uma reunião que eles vão, sei lá, fazer um site. E daí? Mas- Como assim, e daí? Sabe? É tudo a estratégia da maneira que a gente quer expor o projeto ou expor o nosso escritório. Então, eu não sou paga para atender o telefone, bicha. Tu devia Melhore. entender que tu é paga pra, sei lá, aprender tudo. E, tipo, às vezes por exemplo, esse estágio e qualquer outra experiência de amigos meus que eu acho bacana, eu fico assim, gente, vocês estão sendo pagos para isso. Tipo, eu não receberia nada pra estar aprendendo isso, sabe? Tipo, só de Eu estar estaria lá. aqui até sem estar, né? Sem, Se sabe? pudesse para aprender, né? Por exemplo, quando eu entrei, o meu estágio é obrigatório. No momento que o pessoal estava estagiando sem ser obrigatório, eu estava trabalhando em outra área. Tipo, realmente eu tinha um emprego à parte, a faculdade. E aí, o estágio obrigatório me obrigou a estagiar na área de arquitetura. E aí, quando eu entrei, a gente tem a possibilidade, assim, pra quem, não sei se vocês sabem, não, mas de apelar, digamos, para a faculdade e ver quem é conveniado ou não, ou ir pela gente, né? E aí eu vou por mim, depois eu vou pela faculdade. E até no último minuto eu não vou tentar por mim um estágio que eu queira, o que eu gosto e tal. E aí aconteceu. E sei lá, eu olhei assim, gente, a melhor coisa que eu fiz por mim, porque se ele me pagar ou não, eu vou estar no lucro, porque foi o caminho que eu quis, entendeu? É uma coisa aí que a Juliana está colocando, ela falando, eu estava lembrando, né? Muitos alunos se matriculam em disciplinas de estágio obrigatório, né? Nas disciplinas, e não acham estágio, não acham lugar para a prática. Isso que eu ia né? perguntar agora. E muitas vezes ficam esperando que caia do céu, certo? A instituição de ensino, a Unicef, ela faz convênio com tudo que é canto, Deus e todo mundo. Mas esse aluno, ele precisa também ter essa proatividade de bater de porta em porta, se for o caso, né? De estar lá. A gente tem que lembrar o seguinte, eu acho que o Rogério também, a gente começou estagiando, né? Não tem... Você começa pelo começo. Sim. Então, se você está começando, né? Essa questão, não fui paga para fazer isso. Então, assim, eu também concordo. Esse mimimi aí que o Leon usou, lógico, a gente tem que ver até que ponto eu estou aprendendo, eu estou aproveitando aquela oportunidade de estágio, aquela relação, ou eu estou sendo explorada, né? Então, o que a gente estava conversando... gente. Vamos Existe. dizer A que não minha existe. primeira experiência conta mais como isso, porque, gente, eu não tô absorvendo nada aqui. Eu tô só Sim. Aí, sendo braçal, porque por desorganização da pessoa, tipo assim, do chefe, tá sobrecarregando alguém que realmente tá... Aí é o momento de você saber que você não cabe mais ali, Pronto. pegar o seu banquinho E e, foi- achar um lugar que lhe foi caiba, que eu né? Que você... E o Rogério queria falar ainda agora. fala, Não, eu já Rogério. fui contemplado aí pela fala das meninas. A Rose falou um negócio que me veio a atenção, porque tem o aluno que chega na cadeira de estágio obrigatório, Sim. às vezes vem com a imagem, não, a faculdade vai me arranjar um estágio. E aí eu pergunto, tipo, até onde a faculdade pode ser facilitadora do estágio e até onde é trabalho do aluno mesmo, tem que correr atrás de conseguir o seu espaço, entendeu? Então, de uma empresa que queira admiti-lo. Bom, primeiro, assim,
as instituições de ensino e a Unicet, né, ela tem vários laboratórios de prática. Então, arquitetura, escritório modelo, né, os diversos projetos dentro da instituição de ensino, certo? Que o aluno ele pode desenvolver a disciplina de estágio nesses laboratórios de prática. O MEC entende, né, e a lei também, que estágio não necessariamente você está numa organização. Você também pode fazer, por exemplo, um projeto de pesquisa, de extensão, certo? Então, eu enquanto instituição de ensino, sim, quando você se matricula numa disciplina de estágio obrigatório, eu tenho que ter equipamentos para que ele possa desenvolver a disciplina de estágio lá dentro da Unicet. Porém, né, além disso, a gente tem diversos convênios com escritórios, com organizações, enfim, com construtoras. Porém, eu não tenho como garantir que esse convênio, né, essa organização vá ter vaga para todo mundo. Claro, foge. Não tem. Tá, você não então, pode fazer assim, nada. quando eu digo que o aluno, ele muitas vezes que ele não pode ficar esperando, porque tem a instituição que vai facilitar, como você bem colocou. Né, mas ele tem que fazer um pouquinho também de ter iniciativa, né? De buscar, por exemplo, a Juliana deu um exemplo muito claro. Ela tinha lá as alternativas dadas pela instituição, mas ela resolveu ir atrás de um estágio que ela tivesse prazer em fazer, né? Em estar lá. Pronto, porque a gente vê muitos dos nossos colegas, né, de arquitetura, eu trabalho no escritório, sei lá, ou na SEMA, ou então trabalho no escritório de interiores. Então, era assim, às vezes tinham pessoas que adoravam o setor que caía na SEMA. Aí eu amei esse setor. Tem gente que não gosta e quer transferir, às vezes não consegue. Aí fica meio que refém. Eu tenho que pagar essas horas num setor que eu não estou achando muito bacana, mas estou lá e tinha que conseguir trocar, ok. E aí eu me via nessa, gente, se a faculdade me facilitar para o escritório de interiores, tava muito afim. E eu vá cair na SEMA, sei lá, não tenho a sorte de me identificar com o setor que eu tô e eu não consegui transferir. E aí, qual vai ser? Então eu comecei já a pensar nisso quando eu tive o estágio obrigatório. Eu falei, não. É até data tal, as últimas que eu posso tentar sozinha. Então, até data tal, eu vou atrás de tudo que é jeito do que eu gosto. E aí foi quando eu virei aluna da Diorama. E todo mundo falava assim, Ju, tu amou, é tua cara, por que não? E eu, não tem coragem não. Mas sim, tu vai esperar a faculdade. Aí pode ser um estágio que tu não se identifique tanto assim. Eu, poxa, tá bom. Aí foi quando eu entrei, por que não, galera? Não tem esse E eles são uns queridos, eles né? abriram os braços e eu estou lá. E permanecerei. Mas essa coisa da... Foi muito eu, tipo assim, Sim. indo atrás do que... E essa coisa da iniciativa, gente, vamos combinar que vocês não estão mais no ensino médio, né? Ninguém está mais na escola. Vamos para a vida adulta. Vamos caçar o seu rumo cada um, entendeu? Parar de esperar aqui o almoço, o seu pratinho feito na mesa e vamos se movimentar aí, né? Até porque pode vir um prato não bom, que você né? não gosta, então você tem que ser responsável pelo que você está recebendo também. Odeio feijão. E eu acho também que tem a questão que eu sei que as faculdades têm convênio com muitas empresas, muitas organizações, mas tem, no caso da arquitetura, às vezes tem escritórios novos que ainda não são conveniados e que aí, mesmo você indo pela faculdade ou pela universidade, você não vai achá-la. Então, muita gente... Eu lembro muito do meu professor de estágio falar, tipo, ó, pega o currículo, não fica mandando só por e-mail, vai no escritório, bate, ó, eu sou aluno do curso tal e tá aqui meu currículo, eu sei que você pode não estar procurando estagiário agora, mas estou aqui. Se mostra, cara. Porque às vezes até conveniado, porque onde eu tô já era conveniado. E não soltou a vaga pra faculdade. Mas quando eu apareci, gente, eles falaram assim, rapaz, vamos botar essa menina aqui pra ver qual é, sabe? Mas foi bem isso. Com certeza. Comentei, gente, foi assim que eu sei. A tua iniciativa, a tua impetuosidade, chega lá e diz, olha, eu quero isso aqui, eu tô afim, os caras olham, rapaz, eu gostei. Gostei dela, gostei da pode até ter sido um diferencial, né? Sim. No momento de um processo seletivo, se ela veio atrás, não, essa daí tá com vontade. Isso, né? isso. Então, vamos para a importância ou vamos pular para os deveres? Eu acho que a gente falou um pouquinho da importância, mas eu acho que
Vocês não o estão estágio percebendo, é- gente? Mas o tempo tá... Gente, E a gente está no primeiro. E tem tempo? É, gente, na metade isso já. é comum. vamos ter que fazer outro programa, Isso viu, vai Leon? piorar. A gente vai conversando, O- vai conversando. Isso mesmo. Tem muita gente que às vezes espera a cadeira. Não sei se isso acontece em todas as universidades, mas a cadeira de estágio obrigatório normalmente é já para o final do curso, né? E aí quando você vai chegando no final do curso, você vai se vendo tipo, cara, eu não trabalhei ainda em estágio, se não conseguiu até a cadeira de estágio. Eu não consegui vou sair da faculdade sem conseguir estágio, sem ter essa experiência de escritório, sem ter experiência assim, de projetar mesmo para entregar em prefeitura e tal, como é que a gente faz. E aí uma das minhas perguntas aqui é tipo, até quando você pode começar a ir atrás? É porque tem gente também que já começa muito cedo, no primeiro semestre já está indo atrás de estágio. E até, no mínimo e o máximo de tempo cursando a cadeira, o curso pode ser favorável ir atrás de estágio. Pode ir, Posso Rogério, começar? pode. Bom, Volte a falar. Volta, Rogério. Retorno. Hashtag volta. Volta, Retorno do Rogério. isso aí eu vou dar, na verdade aqui, muitas das minhas falas se baseiam na questão legal, que aí não tem como fugir. Essa eu vou dar uma interpretação bem pessoal mesmo, Uhum. e bem UFC, Aham. certo? Como eu falei para vocês no início, eu tive a oportunidade de fazer graduação 2 vezes. Fiz uma primeira em engenharia e estou fazendo direito. Então tive a oportunidade de fazê-lo na idade mais comum, né? Como a gente conversava aqui, Juliana, no início, entrei com 17 anos e fiz agora já com 40. E só reforçou a ideia que eu já tinha sobre quando começar a estagiar. O que eu acho? Eu vou falar um pouco de UFC, que é a minha realidade, mas eu tenho certeza que não vai diferenciar muito da tua. Eu acho que o aluno, ele tem que viver a graduação. A graduação é um momento único na vida dele. É uma oportunidade única, onde ele vai passar por um momento de crescimento, de amadurecimento, não só profissional, ele não vai só adquirir conhecimento técnico, mas ele vai também crescer muito, vai amadurecer muito. Eu costumo brincar que a gente recebe meninos, né, recebe saídos do ensino médio e devolve para a sociedade homens, mulheres, profissionais já, que saem dali aptos a contribuir com o desenvolvimento social, econômico e social do estado do Ceará. E quando eu falo que o aluno ele tem que viver a graduação, para vocês terem ideia, hoje a universidade, vindo para cá eu pedi esse número lá para o nosso pró-reitor adjunto, a Universidade Federal do Ceará ela tem quase 8.000 bolsas por ano. Ela tem precisamente 7.722, informação que me passou o nosso pró-reitor adjunto, o professor Augusto hoje, entre bolsas e auxílios. Então o aluno que entra, ele tem bolsa de pesquisa, ele tem bolsa de extensão, ele tem monitoria, ele tem ele tem tanta oportunidade lá dentro que na minha cabeça não justifica um aluno de primeiro semestre querer estagiar por 2 motivos. Primeiro, o que alguém de primeiro semestre vai aprender, no sentido de que também o entendimento meu de que o aluno vem para mostrar na prática o que ele já viu na teoria. Então, se ele não tem uma bagagem teórica, se ele não tem uma bagagem conceitual, o que ele espera aprender num estágio de primeiro semestre ou de segundo? Quando na verdade ele podia estar participando de projetos de extensão, de projetos de pesquisa com algum professor que já vem trabalhando na área, tendo contato com alunos de semestres mais avançados, uma própria monitoria de uma disciplina, de um tema que ele interessou, e aí sim a formação dele sai rica, a formação dele sai completa. Porque ele passaria os primeiros semestres, eu sei que vocês estão se coçando para contar, mas quando? Qual é esse marco? Quando é que ele sai e tal? Eu vou dar aqui 2 números, certo? Que são números meus, são Rogério, não é UFC, não é agência de estágio. Então eu colocaria que ele tinha que aproveitar pelo menos metade do curso sendo aluno, aproveitando, sugando todas as oportunidades que a universidade tem para oferecer, que nesse caso vem materializada vou arredondar, nessas 8.000 bolsas. Pode ser de programa de educação tutorial, do PET, cara, é tanta oportunidade que na minha cabeça não justifica ele se lançar no mercado para deixar de estudar, porque todo mundo aqui que estagiou, todos nós fomos estagiar, a gente sabe que suga, que tem tempo, que você se desloca, que você cansa, que você chega em casa cansado.
Então, além dele comprometer o horário de estudo dele, ele vai estar numa relação de aprendizagem onde ele não vai estar amadurecendo, não vai estar consolidando o conhecimento teórico, afinal ele não tem ainda esse conhecimento teórico. Então eu colocaria que é extremamente prematuro o aluno que se lança numa relação de estágio antes do meio do curso. Eu acho que metade do curso ele tem que ser aluno. Pelo menos na outra metade ele começa a ser estagiário. Mas o número que eu gosto são, tipo assim, 3 anos teoria e os últimos 2 anos ele se lança na prática. Esse é um número que eu, Rogério, professor Rogério, não é agência de estágio, não é o UFC, que eu apresento sempre que alguém me pergunta. Então, num curso de 5 anos, que é a realidade dos cursos de arquitetura, não é isso? 3 anos sendo aluno profissional e os últimos 2 anos aí ele começa a cristalizar esse conhecimento teórico que ele teve através das práticas que ele obtém nas relações de estágio. Só complementar o que o Rogério colocou, né? Eu, assim como ele, entrei na faculdade com 17 anos. E Juliana também, né? Assim, quando eu entrei na UFC, em administração, eu sou administradora, e eu lembro bem, assim, eu fiz, na verdade, um dos motivos pelo qual eu fiz a administração foi que era um curso que eu ia conseguir trabalhar o mais rápido possível, né? E era o meu sonho. E me deparei com essa realidade que o Rogério disse. A UFC disponibilizava bolsas de monitoria, de pesquisa. Uma outra coisa que eu sempre falo para os alunos, uma coisa é você viver a universidade, outra coisa é você passar pela universidade. Eu, por exemplo, a minha carreira começou, sabe quando? Quando eu, nos primeiros semestres, fui para um evento e comecei a conhecer o trabalho do centro acadêmico. Então, o movimento estudantil. Aí do movimento estudantil eu migrei para a empresa Júnior. Ali começou a minha carreira. Tem muita gente que não reconhece a importância do movimento estudantil dentro da instituição, para a instituição, mas mais ainda para você como aluno, para a gente como aluno. Crescimento pessoal e profissional, né? Então você começa, a sua carreira começa ali. Então você entrou no nível superior, né, em uma graduação, começa a vivenciar, começa a saber o que é que a universidade tem. A Unicef, por exemplo, monitoria, laboratórios, birô empreendedor, escritório modelo. Então, assim, o aluno chega lá para a gente, na coordenação de estágio, Rose, eu preciso estagiar. Eu preciso ter experiência prática, mas ele amadureceu em termos dos conteúdos. O Rogério disse, o que é que essa empresa vai contribuir para um aluno de primeiro semestre? E o que é que esse aluno vai contribuir para a empresa no primeiro semestre? Né? Então, assim, é uma relação de mão dupla, né? Uma parceria. Então, esse aluno, eu também concordo, e a Unicef, a gente tenta, de todas as formas, que o aluno chega no primeiro semestre querendo, na verdade, o que é que a gente tenta fazer, né? Tem uma aula que durante todo o curso eu passo no primeiro semestre falando o que é o estágio, a lei, o setor, né? Para que ele conheça. E aí a gente fala muito sobre isso, quando começar a estagiar. Né? Não tem um semestre dizer assim, não pode estagiar no primeiro, no segundo semestre, no terceiro. A questão não é poder pela lei, você pode estagiar em qualquer semestre, certo? Em qualquer semestre, como o Rogério bem colocou. Mas é isso, acho que a gente precisa, e o aluno ele precisa refletir um pouco, né, sobre se está na hora ou não. Até uma pergunta que eu estava guardando, por exemplo, eu não passei por isso, né, mas eu sou, vamos supor, do primeiro, segundo semestre, e aí eu tô com essa ânsia, essa curiosidade, assim, para saber o que acontece nos escritórios e tal. E o cara fala assim, olha, tu é muito verde, não posso prometer que tu vai trabalhar aqui dentro, mas se tu quiser entrar para ver, tipo assim, como observador, ouvinte, alguma coisa assim. Isso se configura como estágio ainda, assim? Isso se configura como uma relação irregular de trabalho. Porque eu fico pensando, a pessoa tem curiosidade, mas também não se vincula à faculdade, por exemplo. A gente poderia achar até que é ok, os alunos, né? Eu tô aqui só vendo aqui como é que funciona aqui dentro de um escritório e tal. Não se configura nada, tipo... Se configura uma relação irregular de trabalho. Não é estágio, Na verdade, Juliana. Isso. Juliana,
Existe, por exemplo, visitas técnicas, Pronto. né? Alguns programas, outros programas, e você também pode chegar para o seu coordenador ou na própria na própria coordenação de estágio e ver alguns outros programas. Então, você pode, por meio de visita técnica, projeto de extensão, Sim. certo? Olha, agora 23, 24 e 25 de outubro, né, de outubro, nós realizamos a Feira de Recrutamento e Carreira da Unicef. E eu fiquei impressionada, porque toda a parte de layoutização, de visual, quem foi que fez? O escritório modelo, né? O Beiral, o escritório modelo de arquitetura. E foi fantástico, super elogiado. Então, ali dentro, ali pertinho, né? Com baixo custo e excelente resultado, nós tivemos o projeto da Feira de Recrutamento e Carreira, sendo elaborado pelo nosso escritório modelo de arquitetura com alunos de primeiro, segundo, terceiro, Sim. quarto, até o pessoal que Eles está têm se uma, formando, né? uma seleção, né? Uma pré-seleção. Como Exatamente. que funciona para as empresas e para os arquitetos, mesmo que não tenham escritório, para se associarem às instituições, tanto a UFC quanto a Unicef, Pode ir, né? Rogério. Quais os benefícios? Porque a Juliana deu esse exemplo de querer acompanhar, mesmo, né, só para ver como que funciona o escritório, já que não é de lei obrigatório ter o pagamento ali em picunha, né? Não, mas só Como é que eu não vou é chegar no obrigatório, não é obrigatório se for assim, não tem que ter remuneração se Aham. for estágio obrigatório. No caso da Juliana, que não que estava não em é obrigatório, obrigatório. que é não Ah. obrigatório, que ela quer ir olhar, observar, tem que ter a Tem que ter contraprestação. Ok. No caso, Entendeu? a Juliana Então, do o aluno passado, tem que não estar existe na disciplina de estágio, no caso, para Isso. ser Voluntário, né? Não Aham. haver essa remuneração no sentido dessa contraprestação. ok. Né? E para se associar. Para fazer Posso o convênio, começar? pode, o Rogério. convênio. Bom, é bem interessante a tua pergunta pelo seguinte. A lei 11788, que é a lei do estágio, ela faculta a possibilidade de ser ou não, da relação de estágio ser ou não precedida por um convênio. Não existe a obrigatoriedade, a previsão legal, de que toda relação de estágio tem que ser precedida por um convênio. Mas a Universidade Federal do Ceará ela tem uma resolução interna, que é a Resolução 32 de 2009, aprovada pelo CEP, que ela determina a obrigatoriedade de que todas as relações de estágio elas devem ser precedidas por uma relação de convênio. Isso garante o quê? Que a gente verifica uma série de aspectos, uma série de questões que garantem que aquela instituição, seja ela pública ou privada, eu falo já do profissional liberal, ela está apta para receber um aluno da Universidade Federal do Ceará para fins de estágio, seja obrigatório ou não obrigatório. Então, não existe exceção. Os nossos alunos só estagiam em instituições conveniadas. Aqui eu abro um parêntese para dizer que muita gente não sabe que um profissional liberal ele pode sim receber um estagiário. Existe previsão na lei para que um profissional liberal o faça, desde que ele tenha registro no conselho, no caso hoje da arquitetura é o CAL, né? Legal. Então, o profissional liberal, ele não tem empresa, ele não tem CNPJ, mas ele tem registro no CAL, então ele pode sim receber estagiário, ali até estabelece uma proporção de quantos tal. E no caso da UFC, como a gente tem essa resolução interna, essa 32 de 2009, então a gente sempre faz os convênios. E como nós somos uma instituição pública, por fim da lei da 8666, que é a lei das licitações, os convênios eles são equiparados aos contratos. Mas pode parecer que é algo burocrático, algo complicado, mas é super simples. Para tu ter ideia, a gente faz mais de um convênio por dia. Todo dia a gente faz um convênio. Ano passado foram 263 no ano, tendo 200 dias letivos. Então foi mais de um convênio por dia letivo, certo? Com duração de 4 anos. E o que a lei prevê é simplesmente um conjunto de certidões que garantem que ela tem regularidade fiscal, que ela não tem ação trabalhista. Então, como é que a gente vai colocar um aluno nosso numa empresa que tem todo um histórico de ações trabalhistas? É estranho, né? Isso aí. Então, a gente faz toda essa verificação. É assinado um termo lá de convênio, onde tem inclusive as obrigações da empresa, e a partir daí a gente fala empresa por vício, né? Mas pode ser uma instituição, pode ser um ente público, pode ser uma prefeitura, pode ser o próprio profissional liberal. A gente tem um vício aqui de chamar de empresa. E a partir da formalização desse convênio, que tramita pela nossa procuradoria e tal, aí ele está apto, e é outra questão que eu faço bem claro é uma questão que eu faço questão de deixar bem clara.
O convênio, ele não cria nenhum tipo de obrigação. Ah, eu fiz um convênio com a UFC, agora eu vou ser obrigado a oferecer estágio, eu não quero fazer o convênio agora, porque eu não quero receber o estagiário agora, deixa para mais. Não, você cria a possibilidade, você abre o canal, você abre o caminho, através do qual será realizada, quando for conveniente para as partes, formalizada essa relação de estágio. Então, ele simplesmente abre essa possibilidade. Como eu te falei, é algo bem simples. Nós temos lá na UFC uma agência de estágio, da qual eu sou coordenador, e a gente faz toda a tramitação. E hoje é tudo por processo eletrônico, um sistema que a gente tem lá chamado de SEI. Então, a empresa só entrega a documentação lá, que é um termo de compromisso que ela baixa da própria internet, assina, contrato social, essas certidões negativas, e aí a gente corre com a tramitação. É assim que hoje funciona lá. Então, não existe estágio, voltando para a tua pergunta, não existe estágio sem convênio, e o convênio é feito, encabeçado lá pela própria agência de estágios. Na Unicef funciona bem parecido com a UFC, mesmo a lei não determinando que haja o termo de convênio, né? Nós fazemos o termo de convênio, o termo de compromisso, e a lei também, né, uma coisa que o aluno não sabe, e as organizações, as unidades concedentes muitas vezes também não sabem, mas de 6 em 6 meses precisa haver uma atualização do relatório de atividades, por exemplo, certo? Então, o que é que a Unicef, né, nós fizemos? Nós temos uma página no site da Unicef, estágio e carreira. Lá a gente criou uma aba só de documentos de estágio, onde a gente explica vários itens sobre a lei, né? E fazemos com que a unidade concedente, ela leia aquele trâmite todo. O convênio, ele é feito a primeira vez, né, que a unidade concedente vai receber um aluno, ele faz uma primeira vez. E assim, é super simples, também baixa pela internet, né? E é simples. Uma coisa que eu vejo que acaba demandando um pouquinho de tempo é a organização, ela tem que contratar o seguro. Por quê? Porque o aluno só pode estagiar depois de ter o seguro em nome dele. E muitas vezes demora, às vezes a unidade concedente já tem um seguro de vida coletivo. E aí rapidamente ele só faz inserir, né, esse aluno estagiário. Mas outras vezes não, é o primeiro estagiário, então ele vai contratar e demanda um pouquinho de tempo, e muitas vezes esse aluno, a empresa quer que ele comece antes, idealmente não comece, só comece a estagiar quando toda a documentação esteja formalizada, né? Mas é super simples, é um trâmite simples de fazer. A Juliana passou por isso, né? Eu fiz na Unicef também, foi bem rapidinho, foi bem, a gente baixa mesmo os documentos da faculdade, entrega lá para o povo assinar. Antes era assinado pela reitoria, agora foi feita toda uma portaria na qual a própria coordenação, no caso eu assino, então para ficar mais ágil, né? Essa relação. O que eu achei interessante das documentações, eu não sei se é padrão de todo mundo, né? Porque enfim, só estou na Unicef. Mas é que existe como se fosse um feedback. Então, você dá da empresa, da instituição, o meu é a escola, né, no caso. E a escola também dá. Então, eu faço as minhas considerações, o que eu gostei, o que eu aprendi e tudo. Isso é bom porque a Unicef, no caso, ela fica lá armazenada. Se alguém quiser ir atrás e falar assim, vi que a Diorama, sei lá, é conveniado. E aí, ela tem um feedback da Unicef para com a Diorama. E o contrário também, para que no dia que vamos supor que eu estivesse no 5º semestre e eu viesse a estagiar em outro lugar, o outro lugar teria um parâmetro, ligar para a Rose e falar assim, setor de estágio, a Juliana já estagiou, Vicky na Diorama, e aí? Como é o feedback dela? Tipo, lógico que os meninos não tiveram muitos problemas, porque eu continuei lá, graças a Deus, mas poderia ter colocado no meu feedback e ia ficar para a Unicef, porque eles guardam, a gente leva esse documento de volta. Acompanhamento, né? E fica todo o histórico da sua Exatamente, isso eu acho muito massa. Acadêmica, né? Durante você estiver cursando o seu como curso. se... Isso que a Juliana falou, uma coisa bem interessante, que é importante esclarecer também, que é, a partir do instante que uma concedente se convênio com a instituição de ensino, ela abre a porta para vários estagiários. Então, o trabalho, a iniciativa que a Juliana fez, de ir atrás lá da empresa, da Diorama, de conseguir formalizar o convênio, ela abriu uma porta para vários alunos.
Porque tem algumas instituições que a gente faz convênio no exterior, quando a gente manda estagiário para o exterior, que o convênio é para aquele aluno. Então, faz um convênio com a instituição do exterior para receber um aluno nosso durante tanto tempo, e o convênio se extingue com o final daquele estágio. E aqui na nossa prática no Brasil não é essa. O esforço da Juliana de conseguir esse estágio, isso aí vai ser multiplicado, vai ser reproduzido. Espera-se que a gente consiga inserir novos estagiários lá, principalmente se a passagem dela por lá for positiva. Muito bem colocado, Rogério. Olha a responsabilidade. E foi, hein, galera? Pode ir. Isso é tão interessante, né? Eu já tive inúmeros casos de organizações, pequenas, médias e grandes organizações, na qual a passagem do aluno foi muito boa e dele ligar. Não, eu quero o aluno do curso tal, da universidade de vocês, devido ao comprometimento, né? Então, essa passagem, o aluno não tem dimensão do quanto é a responsabilidade dele, não só com o nome dele, né? Mas da sua instituição de ensino e para os seus colegas. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho uma grande organização aqui, que assim, entrou primeiro e ele foi levando vários, né, do seu curso. Então, isso é super comum, viu? Você já deve ter escutado a frase que ligam assim: Ô, tu não tem outro estagiário desse não para me mandar? Cara, não tem outro estagiário assim, tipo a Juliana, assim, para me mandar, não? Começa a criar um padrão, e os caras, rapaz, eu quero outro desse, como se fosse quase uma linha de produção, assim, como é a mesma instituição, mesmo curso, mesmo coordenador, mesmo grade, então cria-se essa expectativa. E aí, Juliana, você tem uma responsabilidade muito grande, tendo aberto a porta, sendo a primeira para garantir que... Na verdade, lá já era conveniada, tipo, já teve uma aluna, era até a Bia. Pronto, ela passou por lá. E aí eu vim depois, então já era conveniado. Eu digo assim, como chama? Então a Bia já trabalhou bem, né? é um caminho para você lá. Pronto, e aí eu vou continuar. Obrigada, Bia, beijos. Então, a gente já tá... tu vai falar alguma coisa? Não, eu falo que com esse papo aí a gente entrava mesmo nos deveres do estágio. Exatamente, mas eu ia dizer que eu vou perguntar rapidamente, porque nosso tempo está curtíssimo. Mas eu acho importante a gente perguntar. Pode falar. Mas é porque o tempo aqui voa, menina, é um negócio fora do sério. E aí, duas coisas que eu acho importantíssimo a gente citar, que é quais são os deveres do estagiário, que eu, como estagiário, preciso fazer. E a pergunta que em todos os grupos de WhatsApp que tem estudante, existe essa pergunta. Existe estagiário com experiência? Existe ou não existe? Posso Fala, começar, Rogério. como é de praxe? Pode. Bom, essa é outra pergunta que eu adoro, certo? Mas adoro por quê? Porque ela é recorrente, realmente é uma dúvida do aluno e realmente a gente vê. Para vocês terem ideia, hoje a Universidade Federal do Ceará, nós entramos em novembro com 11 mil alunos estagiários, certo? Ano passado a gente fechou com 10.725 e esse ano, em final de outubro, nós já estávamos com 11 mil. Uma proporção de a gente deve ter aí cerca de 3 mil não obrigatórios, certo? E os demais são os estágios obrigatórios, 8 mil. Mas ainda assim é um crescimento significativo em relação ao ano passado. E dentro desses 3 mil, para a gente conseguir 3 mil vagas de não obrigatória, vocês imaginam a quantidade de vagas que circulam lá. Para a gente poder conseguir inserir 3 mil alunos. E eu sempre tenho uma curiosidade, a gente tem um sistemazinho bacana, a gente tem uns grupos no Facebook, aí a gente vai divulgando as vagas, os alunos marcam os outros e comentam, e a empresa é legal, não é, tal. É uma maneira bem interativa da gente trabalhar as vagas e, como a Juliana já falou, o feedback sobre a empresa, sobre as oportunidades e assuntos correlatos. E são comuns, não vou dizer que são extremamente comuns, mas ocorrem vagas onde se pede experiência. Claro que para o aluno que não tem experiência, aquilo ali é um fator desmotivador. Se pede com experiência, como é que eu vou conseguir ter a experiência se depende dela? Sim. Vira quase um ciclo vicioso, né? Mas eu abro esse leque sobre dois aspectos. Primeiro, não é a absurda maioria das vagas que pede experiência. Não é. Eu te diria que é a exceção. E se eu tivesse que dar uma tradução, uma interpretação positiva sobre por que alguma vaga pede experiência, eu interpretaria da seguinte forma. É muito comum a gente contratar, quando a gente contrata um aluno, e isso a Rose já falou hoje,
A gente tanto espera contribuir com a formação dele. Eu tenho estagiário no setor onde eu trabalho na universidade, eu tenho um estagiário de engenharia de produção. Hoje ele fez uns gráficos maravilhosos para mostrar qual que é o fluxo de atendimento, vem da teoria das filas, para os alunos poderem ir no horário com menor fluxo, coisa de engenheiro de produção mesmo. Fiquei super orgulhoso aqui, abrindo um parênteses com o trabalho do Yuri. E quando a gente pede um estagiário com experiência, eu não estou querendo, no meu entendimento, numa visão positiva, eu não estou querendo exigir que venha alguém preparado para trabalhar. O que acontece na maioria das vezes? Muitas vezes o estagiário é contratado para compor uma equipe que vai participar da condução de um projeto específico, que vai participar de um projeto de ampliação, seja de um setor, de um projeto de renovação, de inovação, e às vezes é necessário que ele tenha algumas competências, como por exemplo, que ele saiba mexer no AutoCAD. Estou dando um exemplo aqui. Claro que existem aplicativos que são mais característicos da área de vocês, mais atuais. Mas o AutoCAD É o também. AutoCAD mesmo. Continua Nunca valendo, vai né? deixar de ser Pronto, atual, é. né? Então, vamos supor, a gente vai participar de um projeto onde tem que saber mexer no AutoCAD, ele vai utilizar aquela ferramenta de uma maneira bem prática, vai utilizar todo dia, ele vai crescer com aquilo, mas ele precisa chegar sabendo. Para já chegar a contribuir, né? O que é que eu falo? Eu coloco uma vaga onde eu peço que o estagiário tenha experiência com o uso do aplicativo AutoCAD. Eu poderia pedir que ele já tivesse feito um curso, mas às vezes isso se manifesta na forma de experiência para garantir o quê? Que ele tenha familiaridade suficiente com aquela ferramenta para que ele possa efetivamente participar e tirar proveito do projeto. Fora disso, é desnecessário. Fora desse enquadramento, fora dessa situação, dizer que já tem a experiência de 2 anos ou de 3 anos com não sei o quê, tal. Aí você já pode desconfiar. Mas aí quando for na minha fala final, para eu não tomar o tempo aí dessa pergunta, aí eu volto a falar disso, sobre uma coisa que eu bato muito na tecla, que é do aluno como protagonista da sua formação. Sim. Então aí quando ele vê que a experiência é de má fé, que o estágio não está... Aí, cara, sai. Não vai esperar ninguém dizer que aquilo não está bom para ti. Tu tem que saber identificar. Tu está na iminência de virar um profissional. Vai ficar esperando por quem? Mas no meu entendimento a questão da experiência, quando aplicada de boa fé, é no sentido de exigir determinada competência, ou como a Juliana já me corrigiu, dar uma habilidade sobre determinada ferramenta, por exemplo. Muitas vezes a atividade a ser desenvolvida, o projeto, né, que vai ser desenvolvido, requer realmente a ferramenta. Na arquitetura, por exemplo, AutoCAD, o SketchUp é outro que eu tenho visto assim muito, né, sendo solicitado. Então, uma dica que eu dou aos alunos é que eles vejam, por exemplo, se ele entrar no site, na página da Unicef Estágio de Carreira, ele vai ver lá as vagas. Bom, o que esse mercado tem solicitado? O que ele tem pedido? Então, eu posso também me antecipar e aprender. Né? Eu sou um estudante de arquitetura, eu tenho visto lá que pede pacote Office e eu não sei nada de Excel, nem o básico. Então, eu preciso fazer. Então, assim como o Rogério colocou, também existem muitas organizações que querem formar esse profissional, né? Querem da medida da cultura da organização. Então, eu acho que também tem que ser visto por esse lado. Né? Sim. Eu acho que eu vou falar em outro âmbito, assim, porque eu passei por uma experiência muito diferente, que na faculdade eu fui trabalhar no varejo. E eu não imaginava que isso podia ser um ponto positivo no meu currículo de arquitetura. E aí eu me lembro quando eu fui refazer meu currículo, depois de mais de anos trabalhando nesse meio e tal. Não vou colocar. Tipo, mas pra que o povo quer saber que eu trabalhei no varejo? Ela, minha filha, coloca, é profissional, é experiência profissional. E eu ficava, não. E eu tive um feedback exatamente do meu chefe, de um dos meninos lá, o Lucas. Oi, Lucas. Tá aqui, lindo. Todos estão assistindo. Lindos. Que ele foi comentar comigo sobre um dos diferenciais. Por que a gente achou que a Ju podia ser uma coisa boa aqui? Porque eu nunca imaginei que a minha experiência no varejo, sei lá, eu sei que eu falo demais, mas tipo, essa comunicação com clientes, inclusive, fosse me dar alguma coisa. E ele falou, cara, a gente viu que tinha alguma coisa diferente ali, porque tu tinha passado por isso. Tu não tinha a visão que algumas pessoas, estagiários de arquitetura, teriam. Então, assim, o conselho que eu dou para alguns alunos é, mesmo que, sei lá, o seu escritório vai ter uma experiência muito específica, e quando você for colocar no seu currículo, trabalhei no escritório e tal. Não é só isso.
diga o que foi que você teve de experiência específica lá, sabe? Que eu acho que pode ser o diferencial e tu nem imagina. Tu nem sonha, assim, porque, sei lá, fez um trabalho de designer gráfico, uma coisa pequena para esse escritório, ou se você só fez projetos, não importa. É o tipo de experiência que a gente não imagina que vai valer dentro do currículo, porque tudo faz diferença. Eu nunca imaginei, gente, porque arquiteto lidar com cliente, por que que eu, a lesa, achei que não ia contar como experiência? Lógico que ia contar. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu um emprego no escritório de publicidade, mas porque no currículo dela tinha que ela já tinha sido babá. E aí o pessoal disse, não, essa aqui... E ela disse que foram duas coisas que eles falaram pra ela. Não, essa aqui tá a fim de trabalhar, pega qualquer trampo, e essa aqui vai ter paciência, né? Pronto, foi até o que ele comentou. E tu contando as tuas histórias, que tu virava à noite, fazia auditoria em shopping, virando não sei o quê. Então a gente vê assim, não ia ter problema. Tipo, que a bicha é pra toda obra. Se ela tiver um trabalho mais, sei lá, vai exigir muito, ela pode ficar cansada. Não tem problema. Tipo, Não tamo tem aqui. problema. Gente, a gente vai finalizando aqui. A Riri vai dando os beijos aí. Vou dando o tchau e benção. o pessoal aqui, os meninos da Diorama estão assistindo, viu, Juliana? E estão dizendo que o João tá dizendo que tu já é uma grande arquiteta. Ai, amiga, muito meu amigo mesmo. Ele é muito fofo. E tá todo mundo aqui te amando, mandando corações. Fã-clube. Obrigada, gente. É porque eu divulguei em todas as redes sociais. Antes de dar, tipo, tchau, agradecer vocês tiverem a paciência, a oportunidade de vir, né, e ter aceitado o nosso convite, de vir aqui conversar sobre esse tema com a gente. Eu não sei se tu vai perguntar isso, mas eu queria... Uma coisa que dá um pouco, assim, de polêmica é como se comportar em escritório, como se comportar em entrevista de emprego, de estágio, né? Como se vestir para aquele estágio, né? Porque, gente, não adianta ir só de mini saia e blusinha, sendo que o estágio vai ser numa obra. Isso eu acho que não cabe, né? E eu acho que tem que saber até quando a gente pode ser despojado, ou então tem que ser mais formal, essas coisas assim. A boa e velha noção, né? O problema é que bom senso, né? Cada um tem o seu e acaba que... Bom, eu até brinco em sala de aula que às vezes você vê lá o aluno, aí ele vem de bermuda, né? Aí ele vem todo como se fosse despojado pra praia e tal, vai pra aula. Aí, no outro dia, ele vem todo arrumadinho. Aí eu chego pra ele e arranjou um estágio, não foi? Pois é, assim, eu sei que existem cursos e cursos. Você vê o pessoal do direito, né? Quando chega lá na coordenação, você já vê o estilo. Você vê o pessoal da comunicação social, é outro estilo. A gente precisa entender uma coisa. A gente está indo para o ambiente de trabalho, né? Eu acho que nem tem que ser tanto nem tão pouco. Eu acho que tem que tentar o equilíbrio. Né? Sou eu? Rogério. Bom, tua pergunta foi muito bacana. Ainda bem que você não começou por ela, senão a gente estaria nela. Né? Inclusive, aqui, eu até anotei, eu acho que aqui dá uma outra session dessa, brincando sobre questão de como preparar currículo. Claro que não dizer como se comportar em entrevista, qual que é a postura, o que se espera, linguajar e tudo adequado. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande que chama-se internet. Se você parar aqui e colocar como se comportar em entrevista, você vai ver uma infinidade de dicas, você vai ter dificuldade para conseguir filtrar e como elaborar um bom currículo. Você vai ter para cada tipo de curso, porque até como você muito bem colocou, o que a gente coloca de curso de currículo para um curso de comunicação tem uma característica completamente diferente de um curso de engenharia, de um curso de direito. Entendeu? Então isso aí tem muita particularidade de cada curso, mas duas coisas que eu observo. Primeiro, estudo. O que eu chamo de estudo? Pesquisa, vai na internet, vê como se comportar em entrevista, como se vestir para entrevista, quais são os erros mais comuns em processo seletivo. Cara, tem um erro, essa é até uma palestra que eu tinha, que eu utilizava muito,
que era como se comportar em entrevista, erros mais comuns. Para vocês terem ideia, eu vou falar uma coisa aqui que eu julgo de um absurdo assim, não sei nem como quantificar, como mensurar, exatamente, mas é super comum. Eu ainda não dei uma palestra sobre como se comportar em entrevista ou afins que não tivesse um exemplo vivo. Eu falo, quem fez isso? O cara, levanta a mão, conta aí pra gente como foi. E é como eu brincava, cara, tu roubou meu exemplo, porque o que eu ia te falar agora, tu relatou com a tua experiência. Para vocês terem ideia, só para pontuar, tem gente que vai para entrevista sem estudar o que a empresa faz. Entendeu? Então alguém chega, eu posso te usar como exemplo, Rose? Pode. Alguém chega lá e diz, eu soube que a Juliana está estagiando na Diorama e que lá é sensacional e eu quero estagiar lá também. Aí tu faz uma cartinha encaminhando, aí o cara chega lá, aí o dono da empresa pergunta, como é que você quer contribuir com a gente? Como é que você acha que as tuas competências estão além? O que a gente faz? E o cara não sabe. O cara rodou. Se o entrevistador continuar conduzindo a entrevista, depois de um gafe dessa, é por mera delicadeza. Porque nesse ponto aí eu já mandava voltar. Cara, como é que tu vem para uma entrevista? Como é que tu trabalha na minha empresa? Tu não sabe o que eu faço. Tu não sabe quais são nossos valores, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. Rodou aí. E tem aluno que vai para a entrevista sem saber o que é que a empresa faz. Tem aluno que chega e diz, por que tu tá aqui? Não, por que você mandou o currículo pra gente? Não, foi eu que mandei não, foi minha mãe. Ai, Jesus. O cara chega e ainda fala. Eu tenho um exemplo muito bom com isso. Muito, sério. A gente trabalhava num coworking, né? A Diorama agora se mudou pra andar assim e tal. E tinha um cara que ele ia pra uma entrevista no escritório de advogados e tal. E tava com o pai dele, inclusive. Eu acho que o cara tava tão nervoso que ele não queria estar ali, que ele foi pro banheiro e não voltou mais. A gente chegou, o cara do banheiro sumiu. Toda vida a gente brincou que a gente ia encontrar o fantasma do cara do banheiro. Porque o cara sumiu. Aí a gente conversando com os advogados, não, o cara veio aqui pra entrevista e evaporou. Eu acho que isso diz muito sobre, sei lá, esse nervosismo, aquilo não Preparação. ou então não era o pertencimento dele. Tipo, ele não sentia pertencente àquilo. Talvez, mas foi bizarro. Teve um exemplo que uma professora deu pra gente, que o menino conseguia um estágio no escritório de arquitetura, tudo. E aí, um belo dia, a mãe do menino chegou lá no escritório, olha, vocês estão botando meu filho pra trabalhar demais. Gente, Tá muito cansado, fulaninho tá muito cansado. E aí, ó, a empresa pegou e despachou o fulaninho, né? Porque, Deixa ele ficar dormindo. deixa ele dormir, Tá fulaninho afim. tá cansado, não tá afim. E, gente, eu vou encerrar. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Pode falar. Infelizmente. Diga. Mas agora a gente vai encerrar real oficial. Vamos Bota aí mostrar o o site. site, Isso. Eu quero dizer que no site, bota ali na lupinha, depois a gente já botou lá a lei do estágio para baixar. Então vocês acham ali, bota aí lei do estágio. E aí já tem lá uma matéria nossa que no final... Não vai. Aqui no programa da rádio não vai. Mas é só vocês digitarem ali lei do estágio que vai pra lei. É pra matéria que tem a lei no final. E colabora, né, amiga? Colabora, gente. Manda sua matéria pra Manda gente. matéria, manda vídeo, manda trabalho. Pode mandar pauta também, assim? Pauta Pode. de Pode, assuntos por bacanas, favor. sugestões. Pode mandar convide só, pra tipo, vir pra cá. oi, gente, amo vocês. Vocês são lindas. Vejam também os programas antigos Os da antigos, gente, estão todos no é. YouTube. Aqui tá aqui a galera da Diorama, que a gente falou. Aqui estamos nós, lindos. Vai ter uma foto nossa aí, né? Vai amanhã. Amanhã sai. E você pode colaborar com qualquer tipo de arquivo. Pode ser vídeo, pode ser matéria, pode ser artigo, pode ser sobre, sei lá, várias coisas. Arte, Pensa aí. design, sua experiência na cidade. Só venha. Pode Só ser vem, até, só tipo, vem. gostei desse programa, quero contar minha experiência de estágio. Manda pra gente. Se convida, gente. Pode se convidar na cara de pau, assim. Não tem problema nenhum. Pode vir. Aqui todo mundo né? Todo mundo é um pouquinho. E é isso, gente. Muitíssimo Lembrando obrigada. que toda terça-feira, às 19 horas, Estamos aqui. com um assunto novo, todo o programa. E estaremos aqui juntos mais uma vez. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, gente. Bacana. Foi Parabéns. Foi ótimo. Vou me Acho que a convidar. gente tirou bastante dúvidas. Sim. E acho que já temos pauta para outros programas.
Gente, brigadão mesmo e até a próxima. Beleza? Beijo. Beijos. Tchau. Pronto, Leon, saiu do ar. Aí todo mundo fica meio... Vai ser a última "Ah, frase. o que que eu Pronto, Leon faço?" saiu do ar. Está gravando pro site. Ai, gente,